Então agora a gente sabe, tudo que tinha carbono morreu, ficou debaixo da terra naquela panela de pressão por milhões de anos e foi fossilizado, formou o que a gente chama hoje de combustíveis fósseis. Dependendo de como essas cadeias de carbono se ligaram umas às outras ao longo desses milhares, milhões de anos, elas vão apresentar propriedades diferentes. Algumas dessas reservas ficaram mais sólidas, formaram graxas, óleos pesados. Outras ficaram mais leves, líquidas, formando o que a gente conhece majoritariamente como petróleo. E outras acabaram sendo parcialmente quebradas e ficaram bem curtinhas, com poucos carbonos ligados. E por serem tão leves, elas ainda são gasosas. Esse é o gás natural. E agora se prepara para sua mente literalmente explodir. Primeiro lembra da escala. Os combustíveis fósseis se formaram ao longo de milhões de anos. O ser humano existe há algumas centenas de milhares de anos. Agora, um pouco mais de 200 anos atrás, a gente descobriu como usar esses combustíveis para gerar energia. E o processo é baseado no mesmo princípio que acontece no nosso corpo. A gente quebra as cadeias de carbono para liberar a energia que elas armazenam e o resto, o CO2, é liberado no ar. Então, não diferente do nosso corpo, que quebra os carbonos dos açúcares para gerar energia, a gente descobriu um jeito de fazer isso fora do nosso corpo e com uma energia que não era nossa. Cada vez que a gente quebra uma cadeia de carbono, de petróleo, de gás natural, cada uma dessas cadeias também vai liberar um pacotinho de energia, que vai ser usado para mover um carro, acender uma luz e mover o mundo como a gente conhece hoje. Mas agora eu vou te convidar a pensar no lado ruim disso tudo, que é o grande desequilíbrio que isso está causando. Todo esse carbono que foi armazenado debaixo da Terra por milhões de anos e que já não fazia mais parte do ciclo há muito tempo, está sendo liberado agora na atmosfera, tudo de uma vez, em forma de CO2. E qual seria a única maneira de colocar esse carbono de volta no ciclo? Através dos seres de luz, os organismos fotossintéticos. Eles pegariam esse carbono extra e usariam para produzir seu próprio alimento, suas folhas, seus frutos. E aí então eles seriam comidos e entrariam de volta no ciclo, como a gente já falou nos outros episódios. O problema é que, obviamente, os seres de luz não estão dando conta de absorver todo esse carbono extra que a gente está liberando na atmosfera. Naturalmente, essa quantidade de CO2 jamais teria sido liberado. E para piorar a história, cada dia a gente destrói mais e mais esses seres de luz, derrubando florestas, poluindo rios e oceanos onde moram as algas. Todos os ambientes onde a fotossíntese acontece estão sendo comprometidos. Muito CO2 está sendo liberado e cada vez menos está sendo reabsorvido. Não tem como isso dar certo, é uma equação muito simples. O CO2 está se acumulando. E agora, para a gente fechar essa história com chave de ouro, para você entender de uma vez por todas por que esse acúmulo do CO2 é tão perigoso, deixa eu te contar uma outra historinha em paralelo. Vamos imaginar que cada molécula de CO2 que está ali pairando no ar é uma bolinha de espelho, capaz de captar a energia do Sol, aquecer e passar esse calor para a bolinha que está mais próxima. A superfície da Terra também funciona como uma grande superfície espelhada. Ela recebe a energia do Sol e também reflete aquilo de volta para fora da atmosfera. Mas essa energia que bate na superfície, ela não vai direto embora. Ela encontra as bolinhas de CO2 que estão ali pairando perto da superfície. Essas bolinhas espelhadas, elas ficam picando esse calor umas para as outras e isso atrasa a dissipação desse calor de volta para fora da atmosfera. E esse calor ficando ali um pouco mais de tempo faz a Terra ficar quentinha, forma uma espécie de estufa natural. Sempre na temperatura ideal para a vida na Terra existir como ela é. Esse é o famoso efeito estufa. E ele não é vilão, ele é necessário. Sem ele, o planeta seria muito frio e a gente não conseguiria viver aqui. Mas agora, eu quero que você chegue numa conclusão sozinho. Quando a gente queima combustíveis fósseis e libera toneladas a mais dessas bolinhas espelhadas na atmosfera, eu te pergunto, o que acontece com o calor? Essas bolinhas agora ficam picando o calor de uma para outra por muito mais tempo. Antes, esse calor era retido, mas acabava encontrando o seu caminho para fora da atmosfera. Agora, ele fica aprisionado ali, no meio de tanta bolinha que quica ele de uma para outra. E o calor fica retido por períodos cada vez mais longos.
Pensa, é como se fosse um campo de futebol. Imagina que o calor seja a bola e ela tem que ser passada de jogador em jogador até chegar no gol. Agora imagina a arquibancada inteira descendo pro campo e se colocando entre os jogadores. A bola vai demorar muito mais tempo para chegar no gol, porque as pessoas que entraram ali estão atrapalhando e a bola fica quicando de uma para outra eternamente. É isso que acontece com o calor numa atmosfera cheia de CO2. Ele quica infinitamente de uma bolinha para outra. Consequência, a temperatura da Terra sobe, os rios, lagos e oceanos também. E isso está matando inúmeras espécies de plantas e animais, incluindo pessoas, que não aguentam o calor extremo e não tem para onde fugir, porque o problema está literalmente no ar. Isso é o aquecimento global, que fica pior a cada vez que a gente queima essa energia fóssil que não era para estar sendo liberada na nossa atmosfera. Mas então o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Eu vou deixar você pensar, digerir essa informação e esperar a próxima temporada, onde a gente vai discutir soluções que já existem. E eu espero te ver aqui de novo, para a gente ficar todo mundo na mesma página.